Paz e graça, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais um No Caminho de Emaús e hoje nós vamos meditar sobre o versículo de número 15 e o versículo de número 16, lá do capítulo de número 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve o evangelista Lucas. Eles estão naquele caminho, eles estão no caminho que os direciona para o vilarejo de Emaús. E enquanto eles iam comentando entre si, discutindo, o próprio Jesus se aproxima deles. Eles estavam tentando encontrar respostas, montando aquele quebra-cabeça, algumas peças estavam faltando, outras estavam sobrando. E um viajante inesperado, ele surge no meio da jornada e se aproxima e começa a andar com eles. Aquele viajante era diferente. O seu semblante transmitia paz. O seu semblante transmitia uma certeza e uma convicção de que, embora o cenário parecia ser desfavorável, no final tudo ia ficar bem. Aquele viajante se aproxima e caminha com eles. Só que o versículo de número 16 nos revela que os olhos estavam como que fechados, os olhos daqueles discípulos. Provavelmente há uma confusão ali entre tudo que aconteceu. O semblante de Cristo Jesus na cruz ficou tão marcante, o seu rosto desfigurado, inchado pelas bufetadas, pela pressão dos cravos da coroa, pelo sangue sobre a sua face, a expressão do rosto sofrido do Cristo da cruz foi tão torturante para todos eles. Agora Jesus, ele se apresenta, o Jesus vencedor, o Jesus que venceu a morte, venceu o inferno, levou cativo o cativeiro e a sua pele está restaurada, ainda que em forma humana, mas é um outro Jesus, com uma aparência restaurada. E eles não o conhecem, naquele momento eles não o conhecem porque o foco deles estava no problema. O foco deles estava no problema e eles não conseguiram ver que aquele viajante era Jesus. Eles não conseguiram sentir de momento imediato que aquele viajante era Jesus e que Jesus estava com eles mesmo no meio da dúvida, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio de tanto questionamento. Mas Jesus estava presente, embora Jesus não estava comunicando nada naquele momento. Então nós aprendemos que o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus não significa que Deus não esteja conosco. Até porque você já ouviu, você já percebeu que o professor, quando está aplicando a prova, ele fica em silêncio, esperando o resultado do aluno, que vai até o final e será um vencedor no final. O nosso foco não pode estar preso nos problemas, porque o problema ele já existe, ele é uma realidade. E se você focar os olhos no problema, os sentimentos negativos vão florescer, vão ganhar corpo, vão ganhar forma, vão ganhar tamanho. Os nossos olhos precisam estar naquele que é o consumador e o autor da nossa fé. A nossa confiança precisa estar na palavra de Deus, a nossa confiança precisa estar naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele é, naquilo que Ele sempre foi. Era um dia mau e eles não estavam percebendo quem estava com eles. Eu lembro-me de Pedro quando ele ouve a voz de Jesus, para que Jesus saísse daquele barco e caminhasse no meio da tempestade. Pedro sai com tamanha convicção e autoridade, ele caminha sobre as águas. Oh, que coisa incrível! Só que quando ele tira os olhos do foco que é Jesus e começa a perceber o tamanho das ondas, o soprar do vento, o furor da tempestade, ele começa a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos do foco. O nosso foco não pode estar nos problemas. O que faltava para eles naquele momento era paz. E o que falta para nós, em muitas ocasiões, é paz de espírito. Talvez eu falo para você nesta noite, nesse dia, nesta manhã, e você está com o teu coração perturbado. As emoções estão confusas. Mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento, repouse sobre as suas emoções e que você tenha paz para pensar, para discernir. Que a paz de Cristo Jesus seja o árbitro em vossas decisões e que você não perca o foco, que você não perca o direcionamento.
Saiba que em meio à jornada da vida, mesmo em minhas indagações, meio em minhas dúvidas, o Jesus da cruz que foi vencedor, ele caminha com os seus filhos. E logo, lá na frente, ele vai se revelar. E ele vai se mostrar uma vez mais o provedor, o restaurador, aquele que concede as vitórias tão necessárias nos momentos tão difíceis. Mantenha o foco na promessa do Senhor. Mantenha o foco na sua palavra. Mantenha o foco no que Jesus é e no que Jesus sempre foi. Amém, meus queridos. Paz e graça. Deus vos abençoe.